Em todos os desenhos animados de aventura, cara, a gente vê o protagonista exibindo traços heróicos. Eles protegem os fracos, elevam seus amigos e salvam o mundo. Todos esses objetivos são moldados em contraste com os de vilão. Ainda assim, quando você olha para uma obra que você ama de verdade, não tem como você não ser atraído por aquele vilão histórico, né? Os vilões são supostamente maus, aterrorizantes e errados. Mas o que acontece quando os vilões são mais humanos do que eles parecem? O que acontece quando os heróis vacilam, tropeçam ou acabam pecando? O que acontece quando a sociedade que os heróis defendem é a mesma que cria os próprios vilões? O que acontece quando um vilão tá certo? Tai Lung, Síndrome e até mesmo outros personagens aqui são as respostas para essa pergunta. Então, se senta aí e vem comigo para a gente poder conversar um pouquinho e explorar o mundo dos vilões. Para começar, a gente pensa no seguinte: você está sendo perseguido por uma força absurda, uma força completamente fria. No caso do Gato de Botas, o último desejo, o vilão não era um ser comum, mas sim a própria morte, personificada de forma aterrorizante e implacável. A morte nesse filme, ela não é uma abstração ou uma metáfora ou algo do tipo. Na verdade, ela é uma entidade real que busca o seu destino sobre o protagonista, né? Essa é a verdadeira face da mortalidade, algo que o gato não pode negar ou escapar. E o Gato de Botas, com a sua arrogância característica, né, e a sua busca interminável por aventuras e prazeres, viveu suas 9 vidas como se fossem infinitas, desprezando o valor de cada uma delas, acreditando que sempre teria mais oportunidades. Só que a morte, na forma mais personificada dela, vem cobrar essas contas. Agora o gato tem a última vida e se vê encurralado por uma força que é um tanto quanto inevitável para todo mundo nesse mundo. Aqui a morte está certa, galera, porque ela não é simplesmente uma força cega ou um monstro da imaginação. Ela só está cumprindo o seu papel natural no ciclo da vida e da morte. Então o gato abusou das vidas e agora tem que enfrentar as consequências. De certa forma, a morte ela está apenas fazendo o seu dever, restaurando o equilíbrio que o próprio gato perturbou quando viveu de maneira tão leviana. No entanto, a maneira como a morte age nesse filme nos leva a uma reflexão mais profunda. Ela não se limita a ser uma força de justiça cósmica, ela se deleita no sofrimento e no medo também. A morte personificada é como uma figura caprichosa e cruel, se transformando numa entidade que brinca com as suas vítimas. Em vez dela simplesmente cumprir a sua função, ela zomba do gato e provoca toda aquela ansiedade nele e aterroriza ele com uma caçada mais que parece um jogo doentio. Esse comportamento transforma a morte num dos seres muito mais complexos do que uma mera força da natureza. Ele se torna um vilão, no final das contas, que encontra o prazer na agonia da sua presa. A questão que permanece é se a morte, na sua essência, é só uma força inevitável ou se a personificação lá em Gato de Botas revela uma certa vilania sutil e perturbadora. A morte, ela vem para todos nós, galera, e nesse sentido, a sua forma de agir pode fazer você questionar se as forças universais têm um lado sombrio, onde a justiça e a crueldade se entrelaçam de uma maneira inesperada. Então, quando confronta a morte, a gente entende que mesmo que ela esteja correta na sua função no desenho, né, a forma como ela exerce o seu poder trouxe pra gente aquela vilania. No caso de outro personagem agora, temos o Tai Lung, cara, o vilão de Kung Fu Panda. A história já é um pouco diferente. Tai Lung, ele é uma criança prodígio criada pelo mestre Shifu, foi treinado com a dedicação e o amor, só que nunca acabou se tornando o antagonista que desejamos ver derrotado. Sabe por quê? Porque o Tai Lung, ele não começou como um vilão. Ele era um jovem talentoso, moldado pelo amor, treinado pra caramba, com a expectativa de se tornar o dragão guerreiro. Só que a vida dele deu uma virada drástica quando o mestre Oogway apareceu e decidiu negar esse título para ele. Um ato que foi visto como uma traição. O Shifu, que deveria ser o seu defensor, ficou em silêncio, deixando o Tai Lung se sentir abandonado e rejeitado. Para ele, essa rejeição não foi só uma falha do Oogway, mas um fracasso do seu próprio mentor e figura paterna. Quando o Tai Lung finalmente escapou da prisão, onde ele tinha sido confinado pelo Oogway e seus seguidores, a raiva dele e os ressentimentos se manifestaram de uma forma destrutiva. Ele buscava se vingar para poder retomar o seu título ali, que ele acreditava ter sido injustamente negado a ele de dragão guerreiro. E aqui é que é o cerne da questão. O Tai Lung, ele pode estar certo na sua percepção de que o sistema de valores e o reconhecimento que ele foi ensinado a respeitar é falho e injusto. O Shifu tentou construir um herói a partir do Tai Lung, mas quando negou o título de dragão guerreiro a ele, ele apagou toda a centelha de esperança e pertencimento que o Tai Lung tinha. Sem essa validação do seu mentor e o novo caminho para seguir, o Tai Lung se viu sem nada além do seu orgulho ferido e as suas habilidades de Kung Fu. Ele foi deixado para apodrecer numa prisão construída pela própria pessoa que deveria ter sido o pai adotivo e apoiador dele. Então, a falha dos heróis e mestres em lidar com a crise do Tai Lung não era apenas um
um problema pessoal, mas uma falha sistêmica. O que o Tai Lung começa a expor é a crueldade do sistema, que em vez de tentar reabilitar ou talvez encontrar um novo propósito para ele, só escolheu punir ele e isolar do mundo. Ele revela que os heróis e mentores frequentemente são vistos como infalíveis e justos, mas eles têm falhas profundas nas suas próprias práticas e crenças. O Tai Lung ele se tornou um espelho distorcido de todas as falhas dos próprios ídolos que o criaram. Ele desafia a ideia de que os nossos mestres e sistemas de crenças são inquestionáveis. A sua violência e o seu orgulho, mesmo que sejam inaceitáveis, revelam uma verdade muito grande. Quando o sistema falha, aqueles que são moldados por ele podem se tornar monstros que não podem ser inerentemente maus, mas porque foram deixados à própria sorte. Basicamente, quando os vilões como o Tai Lung estão certos, eles expõem algo cruel aos nossos ídolos. Os vilões têm a coragem de nos mostrar todas as rachaduras em coisas como o amor, na tradição, nos obrigando a considerar todas as forças que nós afirmamos serem boas. Mas a violência do Tai Lung ainda é cruel. O orgulho dele ainda está errado, como se fosse uma criança fazendo birra. Ele sempre está buscando a atenção das maneiras mais destrutivas. Em vez de caçar uma pessoa ou algumas pessoas, por que não buscar algo maior? Então, quando o Tai Lung está certo, ele nos obriga a encarar essa dura verdade sobre o significado de ser justo, o que significa ser um mentor e como o sistema pode falhar ao lidar com seus próprios produtos. Ele nos lembra de que mesmo os vilões têm uma história por trás de toda a sua raiva e da sua dor. Já um outro vilão, conhecido por muita gente, é o Dr. Doofenshmirtz, do Phineas e Ferb. Ele é comicamente, agressivamente e, de certa forma, paradoxalmente malvado. Vive numa torre criando todas as invenções malucas que ele puder, lutando contra o agente secreto todos os dias. E até tem o seu próprio jingle no final, A história no fundo do Dr. Doofenshmirtz é repleta por alguns dos momentos mais trágicos e ao mesmo tempo comicamente trágicos também. Quando ele era criança, ele foi forçado pelo pai dele a ser um gnomo de jardim. A mãe dele não conseguia amar ele porque ele era ruim em alguns esportes e aparentemente os seus pais nem apareceram ali no nascimento dele, irmão. Ou seja, a vida dele foi levada para um extremo caricatural absurdo, porque, mano, ele é um personagem de desenho animado. Na série Phineas e Ferb, a vida cotidiana se torna uma espécie de ciclo repetitivo. Algo na sua rotina acaba incomodando ele, como estar inseguro sobre a voz ali estridente ou querer dar um presente de aniversário para sua filha adolescente. Então, basicamente, ele cria algo exagerado para poder lidar com esses problemas. O Perry, que é o ornitorrinco, impede ele e a sua invenção acaba explodindo na sua cara, literalmente. Basicamente, o Doofenshmirtz então está preso numa sociedade que incomoda ele, onde todas as pessoas riem dele, assistem vídeos virais das suas falhas e os desrespeitam. Ele está preso nas menores coisas, constantemente tentando melhorar sua vida, mas sempre encontra um novo problema no seu caminho. Ele é, de certa forma, como muitas das pessoas na vida. Sua capacidade enlouquecida ali, excessivamente zelosa, de criar máquinas gigantes, dramáticas, para poder, lógico, lidar com cada um dos pequenos problemas, que vem de um lugar muito humano. Querer ser respeitado, ser feliz e proteger aqueles que ele ama. Isso é a natureza humana. Nós rimos dele não porque ele está completamente errado, mas porque as maneiras que ele tenta resolver os seus problemas cotidianos são tão desproporcionais que a gente sente uma satisfação quando vê tudo voltando contra ele. É uma espécie de catarse quando se assiste isso, Talvez porque isso lembre nossas próprias vidas presas num ciclo repetitivo. Episódio após episódio, problema após problema, nós sabemos que não importa o que ele tente, ele vai tentar de novo na próxima vez. Outro herói aqui é o do Spider-Verse, o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Lá em Spider-Man, através do Aranha-Verso, não é exatamente o tipo de vilão que se vê na história tradicional. Na verdade, ele não tem um plano maquiavélico para dominar o mundo, nem o desejo de vingança consome ele. Em vez disso, o Miguel ele habita um espaço mais nebuloso entre o anti-herói e o vilão, com todas as ações frequentemente desafiando a definição simples de certo e errado. O Miguel, depois de perder toda a sua dimensão, ele se torna um vigilante obsessivo, acumulando um exército de diferentes versões de Homem-Aranhas para manter a ordem no multiverso. O objetivo dele é só garantir que os eventos canônicos ocorram como deveriam, mantendo o equilíbrio universal. Só que o custo desse equilíbrio é muito alto. Ele permite que as tragédias comecem a acontecer, incluindo a morte de pessoas inocentes e o sofrimento de heróis e vilões que ele considera necessário para preservar a estabilidade. A partir da perspectiva do Miles Morales, o Miguel O'Hara, na verdade, ele pode facilmente ser visto como um vilão. Ele representa um Homem-Aranha que se desviou da moralidade tradicional, abandonando os princípios do heroísmo para se tornar um guardião implacável e frio. O Miguel persegue o Miles com uma determinação feroz, não só desconsiderando as necessidades e os desejos dos outros, mas também ameaçando aqueles que não se conformam com o seu conceito de ordem. O Miguel estava certo na sua intenção de proteger o multiverso,
mas a maneira como escolhe fazer isso acaba sendo profundamente questionável, né? A questão aqui é que, se o Miguel, em sua obsessão por manter a ordem, se transforma no verdadeiro vilão, ele tá fazendo o que acredita ser certo pro bem maior, mas as suas ações acabam provocando um sofrimento imenso e desnecessário. Ele não é um vilão no sentido tradicional, mas o comportamento cruza todas essas linhas da ética significativa. É um herói que sacrifica o bem-estar de todos os indivíduos para o ideal da ordem universal, e isso pode fazer com que as ações dele pareçam cada vez mais para o lado de vilão. Então, ele tá certo em tentar proteger o multiverso, só que a abordagem dele meio que revela pra gente um aspecto cruel e insensível. Ou seja, essas tragédias que acontecem acabam da visão dele não perturbando o equilíbrio, mas na nossa visão, sim. A visão dele faz a gente, força a questionar a manutenção da ordem justificada ali, do sofrimento e da perda que ele acaba causando. Se a gente olhasse para a perspectiva dos outros personagens, especialmente dos que são sacrificados para manter o equilíbrio, talvez a imagem do Miguel é de um vilão, ou mais claro do que isso, entendeu? Ele tá de fato tentando salvar a todos, só que à custa da crueldade que não pode ser ignorada. Assim, o Miguel expõe uma faceta complexa de moralidade do universo dos super-heróis. Até mesmo os heróis podem se tornar vilões, no final das contas, quando eles sacrificam os valores dele. A linha do heroísmo e da vilania é muito mais fina do que a gente imagina. Em casos como o do Miguel, a gente pode ver que a tentativa de salvar o universo acaba jogando ele num jogo cruel e implacável. Um outro vilão que nós temos aqui também é o Síndrome, um gênio rejeitado, que não busca só a vingança, ele quer redefinir o próprio conceito de heroísmo. Acontece que lá em Os Incríveis, o Síndrome, ele era fã de super-heróis, ele foi traído pelo ídolo dele e resolveu destruir o sistema que rejeitou ele. Lembra daquela grande frase? O Guru Incrível. Voa pra casa, Bochecha, eu trabalho sozinho. Mas ele não é só um antagonista comum, ele representa uma ideia perturbadora, que seria, e se todo mundo pudesse ser herói? Quando cria a tecnologia, isso dá poder a qualquer um, então ele tenta abolir toda a distinção entre o herói e o vilão, questionando o que realmente significa ser especial. O Síndrome, ele não só está desafiando os super-heróis, ele está desafiando a nossa percepção de justiça e mérito. Ele quer nivelar o campo de jogo, tornando o heroísmo algo acessível para todo mundo. A crença dele de que quando todo mundo for super, ninguém será. Isso pode parecer até de uma forma vilanesca, mas será que é mesmo? Será que ele está apenas expondo uma hipocrisia de um mundo que celebra a exclusividade quando ignora todos os que ficam de fora? Ao contrário dos vilões que personificam o mal puro, o Síndrome ele só apresenta a frustração de uma sociedade que adora a superioridade e marginaliza os comuns. O desejo dele de destruir a elite super-heróica não é só uma vingança pessoal, é um grito contra o sistema que valoriza alguns que acabam desprezando o resto. E nisso tem uma verdade incômoda. Pensa só, se todo mundo tivesse a chance de serem heróis, o que significaria para os verdadeiros heróis? Será que o ato heróico perderia seu valor quando ele se tornasse algo comum? Provavelmente sim. Ou será que o verdadeiro vilão é o sistema que coloca uns poucos no pedestal enquanto os outros são deixados para trás? Assim como a morte no confronto lá do Gato de Botas, o Síndrome, ele revela uma face do vilão que é de certa forma justificada. Ele não é só uma pessoa má, ele é a personificação de uma verdade que a gente ignora. E quando faz isso, ele se torna uma força que, apesar das suas ações, pode estar certo numa visão distorcida de justiça. O que torna uma verdade ainda mais perturbadora é que, lá no fundo, a gente sabe que ele tem um ponto. E isso é o que torna o Síndrome um vilão verdadeiramente memorável pra galera. Por outro lado, um personagem como Drácula, de Castlevania, ele deixa os seus impulsos humanos conduzirem para se tornar uma força da natureza, uma vez que ela acaba sendo apocalíptica no final das contas. Alguns vilões começam com algo dolorosamente humano, intenções que todos nós já sentimos antes. Em Castlevania, Drácula não é diferente. Nessa adaptação da Netflix, o Drácula ele tem uma esposa humana chamada Lisa, uma mulher brilhante de ciência e sagacidade, e quem os humanos acusam de bruxaria. Conhecido por ser um monstro violento, Drácula ele encontrou a felicidade doméstica com a Lisa até que ela foi queimada na fogueira pelos líderes religiosos. Drácula viu essa ação como uma justificação dos males de toda a humanidade. O que começou com um amor, cresceu, se tornou uma perda e explodiu em algo doentio e enorme.
O Drácula ele planeja destruir todos os humanos como uma praga de retribuição infernal. Ele desencadeia exércitos e mais exércitos de monstros por toda a Terra. Se os humanos pudessem ferir e punir injustamente alguém tão puro quanto a Lisa, eles poderiam prosperar em qualquer uma dessas situações. Eles poderiam ter parado isso, diz o Drácula. Como um deus irado do Antigo Testamento, Drácula busca limpar o mundo. Só que ao contrário de um deus, os esforços do Drácula são desordenados, perigosos, grotescos. Em vez de um dilúvio bíblico, por exemplo, o mundo acaba sendo afogado em mares sem sentido de sangue. Os outros vampiros que lutam ao seu lado desejam que seus ataques sejam mais ordeiros e militaristas, mas o Drácula ele não se importa. Ele cai numa estranha depressão, sem nada sobrando dentro dele, além da dor humana e a raiva demoníaca. É errado matar um inocente, isso faz parte da moralidade básica, e é certo lamentar aqueles que nós perdemos, mas enquanto um herói pode caçar apenas aqueles que lideram a caça com as bruxas contra Lisa, um vilão leva essa falha moral e usa isso para acabar com todos, perpetuando aquele ciclo interminável de violência. Então, isso me faz pensar um pouco, é errado lamentar aqueles que você amou? Uma das maneiras mais fáceis de criar um vilão é, na verdade, revogar esse amor deles. É basicamente um clichê nesse ponto, né? Os vilões, eles não nascem, na verdade, eles são criados. E quando a gente para pra pensar num desenho antigo, como no caso de As Meninas Superpoderosas. Bom, a gente conhece um vilão excêntrico chamado Macaco Louco. Ele não é só uma ameaça, na verdade ele é uma força na natureza com uma visão totalmente distorcida, mas ao mesmo tempo intrigantemente correta. Quando ele lança os planos caóticos, ele não está só causando destruição, ele está revelando a verdade sobre o mundo em que a gente vive. O Macaco Louco ele é um exemplo clássico lá de vilão cuja insanidade oculta o núcleo da racionalidade perturbadora. No capítulo lá do Livro das Maravilhas Perdidas, o Macaco Louco ele não é um vilão comum, movido só por um desejo de vingança ou por uma busca insaciável de poder. Em vez disso, na verdade, ele é um refletor de uma realidade distorcida que muitos ignoram. Ele quer criar com um mundo onde a ordem e o controle sejam substituídas pelo caos e pela liberdade absoluta. E paradoxalmente, se a gente parar para pensar, ele está correto no desejo de derrubar o status quo. Quando o Macaco Louco entra em cena, ele traz consigo uma tempestade de destruição que parece absurda e irracional. Mas se a gente olhar um pouquinho além desse caos, a gente vai ver que ele está expondo as falhas da sociedade. No mundo em que valoriza a ordem e a estabilidade a qualquer custo, ele desafia a ideia de que o controle absoluto é a única solução. Se o comportamento dele é uma manifestação de uma verdade que poucos querem enfrentar, a ordem que nós defendemos pode ser uma prisão. O Macaco Louco ele não está só tentando destruir para se divertir. O objetivo dele é forçar a reavaliação. Na mente dele, o mundo é dividido entre os que controlam e os que são controlados. E se a gente for parar para pensar através desse comportamento frenético, é onde ele desafia a percepção de que a ordem rígida é a única forma de manter a paz. Ele acredita que esse caos é necessário para expor a verdadeira natureza das coisas, revelando que a ordem muitas vezes é só uma máscara para a opressão. Basicamente, na sua busca para desfazer o mundo ali que considera corrompido, o Macaco Louco mostra uma clareza muito perturbadora. Ele está em muitos aspectos certo quando desafia a ideia de controle absoluto. E a ordem que ele busca desestabilizar até pode de fato esconder injustiças, desigualdade que são mais confortáveis de se ignorar, né, sob a superfície da normalidade. Mas ainda assim o que faz dele um vilão fascinante é a sua capacidade de expor essas verdades desconfortáveis. Ele não é só um agente do caos, ele é o catalisador que força os outros a confrontar suas próprias crenças e o sistema que sustenta as suas vidas. E quando ele faz isso, muitas vezes ele revela que os vilões mais insanos podem, na verdade, estar mais certos do que aqueles que perturbam a ordem. Enquanto ele espalha a bagunça e provoca o pânico, o Macaco Louco questiona pra gente até que ponto estamos dispostos a manter a ordem, que pode ser, na verdade, uma prisão para todos nós. Ironicamente, ele pode estar mais próximo da verdade do que a gente gostaria de admitir. No fundo, galera, os vilões que nós falamos aqui mostram uma verdade meio desconfortável sobre o que vemos de certo ou errado. Eles não são só os desafios dos heróis. Muitas vezes eles são um mero espelho que reflete as falhas e os problemas do nosso próprio mundo. Cada vilão, seja a morte, um discípulo traído, um inventor frustrado, um vigilante obsessivo ou o agente do caos, eles nos forçam a questionar e repensar todas as nossas crenças e sistemas. Quando o herói enfrenta esses vilões, eles têm algumas escolhas: ignorar o que o vilão está dizendo, ajustar o seu próprio jeito de pensar ou tentar entender melhor a visão do vilão e encontrar um meio termo para tudo ser acertado.
No fim, a batalha não é só sobre vencer o vilão, mas também sobre descobrir e redefinir o que acreditamos ser a verdade. E quando vemos o vilão que acaba sozinhos e derrotados no final das contas, é um lembrete de que mesmo aqueles que são nossos inimigos merecem um pouco de compaixão e compreensão. Em vez de só celebrar a vitória do herói, é importante a gente pensar no custo da justiça e na possibilidade da reconciliação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que eu tenha trazido uma nova perspectiva para vocês sobre os vilões e sobre a moralidade no geral. Muito obrigado por assistirem, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais teorias como essa aqui no canal, beleza? Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Até mais, valeu!